No bloco de hoje, nós iremos deixar o universo dos filmes isolados, o Tobey Maguire como Homem-Aranha, e voltaremos para o nosso UCM, voltaremos para o universo principal, onde vamos acompanhar o surgimento dos maiores heróis que a Terra já viu e iria ver, juntamente com a sua grande ameaça. Voltando para a Terra Primordial, o UCM, a realidade em que seria contada a saga principal dos filmes da Marvel. E agora nós começamos o início da fase 1. Passamos por Capitão América, o Primeiro Vingador, Agente Carter e Capitã Marvel. Mas agora vamos adentrar no ápice, no início, no grande desenrolar e a grande visão que Kevin Feige e outros teriam para esse grande universo. O ano é 2008 e o diretor genial Jon Favreau, juntamente com Kevin Feige, o produtor e o ator Robert Downey Jr., sem mesmo saber, dariam início a um projeto que no futuro se tornaria um dos maiores fenômenos mundiais da história do cinema, ao lançarem Homem de Ferro 1. Nascia ali o universo cinematográfico Marvel, ainda que ninguém soubesse. Temos aqui então os precursores. Robert Downey Jr., o grande ator por trás do Homem de Ferro. Aqui temos ele na sua grande armadura. Aqui temos Jon Favreau, o grande gênio que trouxe o universo cinematográfico Marvel, diretor. E é claro, o Homem do Boné, o cara que manda em todas as cartas, o cara que escolhe quais personagens vão fazer o que, como, quando e com quem, Kevin Feige. Sim, esse foi o trio que trouxe à vida o UCM, lançando Homem de Ferro 1. Mas se vocês perguntam, nossa, Homem de Ferro, que legal, é o maior herói de todos ultimamente, como as pessoas achavam que não seria um sucesso? Pois é, era um tiro no escuro, minha gente. A Marvel nem era da Disney ainda, e Jon Favreau convidou Robert Downey Jr. para ser Tony Stark, junto aí do Kevin Feige, no Marvel Studios, junto com a Paramount, e eles dariam início a um grande sucesso, porém com um personagem B, um personagem que ninguém nunca dava muita importância nos quadrinhos, que as HQs não vendiam tanto. Tony Stark, um personagem até um tanto questionável e que nenhum dos fãs assim amava profundamente, gostava. A gente não tinha tanto fã do Homem de Ferro, tínhamos muitos fãs dos X-Men, do Quarteto Fantástico principalmente, até mais do Thor, mas poucos do Homem de Ferro, poucos dos Vingadores, né? E trazer esse personagem para abrir o grande fenômeno que seria a Marvel, mesmo que eles ainda não soubessem, foi um tiro no escuro. Ninguém sabia se ia dar certo, ninguém sabia se ia ter certeza se ia ter sucesso, entendeu? Eles estavam agradecendo só se tivesse conseguido pagar as contas, mas rapidamente Homem de Ferro 1 se tornou um grande sucesso e deu ali início ao que nós conhecemos hoje. Se nós temos todas essas histórias interligadas, interlinhadas, sabe, lindas e que bateram recordes, foi por causa desse filme. Foi por causa desse filme, Homem de Ferro, Iron Man de 2008. Esse foi o primeiro oficial filme a ser lançado no universo cinematográfico Marvel. Capitão América, o Primeiro Vingador, apesar de aparecer primeiro na cronologia, ele foi só lançado em 2011, esse aqui foi em 2008, e também graças a esses três gênios. E, por falar nisso, Robert Downey Jr. teve sua carreira salva pela Marvel. Ele estava muito mal das pernas, ele tinha até sido preso, ninguém estava querendo dar uma chance pro cara, e hoje ele se tornou um dos maiores atores da sua geração. Hoje ele é um dos caras mais conhecidos no mundo,
por causa do Tony Stark, por causa da Marvel. O personagem literalmente salvou. E é claro que com o carisma dele, Tony Stark se tornou um dos maiores heróis da editora Marvel. Tanto que ele subiu em popularidade até nos quadrinhos. Ele deixou de ser um herói B e se tornou o grande sucesso que é o Homem de Ferro. Mas quem é Homem de Ferro, né? Como a Marvel adaptou esse personagem tão questionável dos quadrinhos e se transformou no sucesso? O filme acompanha o playboy arrogante, filho do falecido Howard Stark, o genial bilionário Tony Stark e presidente das indústrias Stark, a maior fornecedora de armas militares dos Estados Unidos da América. Juntamente de Obadiah Stane, o braço direito de seu pai, né, grande amigo do Howard. Howard que a gente viu lá na série da Capitã Marvel, não, na série da Agente Carter e no filme do Capitão América, o primeiro Vingador, aquele Howard Stark com bigodinho, que tem o Jarvis de mordomo e que ajudava a Peggy Carter, né? Todo fanfarrão, casou, teve um filho, mais fanfarrão que ele ainda. Tony ganharia o apelido de Mercador da Morte com a ajuda de Obadiah Stane, que era ali o seu braço direito nas indústrias Stark. Ao se destacar nesse ramo, Tony faria aí o seu nome e um legado bem questionável por ser um cara que vendia armas e, apesar de favorecer os Estados Unidos, causava muita dor e sofrimento em outras partes do mundo. Em uma demonstração de venda do seu novo míssil Jericó para as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão, Tony é capturado pela Organização dos 10 Anéis. Aqui, ó, temos a Organização dos 10 Anéis. Esse aqui é o Obadiah Stane, tá? Esse aqui é lógico, é o Tony Stark, grande Tony Stark. Aqui o míssil Jericó, certo? E a Organização dos 10 Anéis, além de serem grandes vilões do Homem de Ferro nos quadrinhos, eles também teriam muito destaque no futuro do UCM e também o seu grande líder, que a gente vai falar bem em outros vídeos, beleza? E nessa demonstração, com o Tony capturado, ele foi atingido no coração por estilhaços do seu próprio míssil do Jericó, que estava sendo usado pela Organização dos 10 Anéis, que tinha conseguido se apossar das armas do Tony Stark sem ele mesmo saber, e esse é um grande mistério para ele, né? Stark é salvo cirurgicamente por Winzen, aqui ó, eu nunca lembro como fala o nome dele, Winzen, mas esse cara, ele é muito importante. Ele sim é um personagem que a gente falaria que sem ele não existiria o universo Marvel como conhecemos. Tá? Seu companheiro de cativeiro e no meio da trama se tornaria um grande amigo, então se desenvolveria aí uma grande amizade, certo? Vincent salva Tony construindo um eletroímã que impediria os estilhaços ainda recentes de penetrarem em seu coração. Com a intenção de libertar a ele mesmo e Inzen, Stark constrói uma miniatura do reator Ark, que era um reator que seu pai tinha construído, autossustentável, certo? Ele era enorme, que fornecia energia para as indústrias Stark, mas aí ele conseguiu construir uma miniatura, o que parecia impossível, mas se tornou possível na grande mente genial de Tony Stark, certo? Aqui temos o reator Ark, que iria em seu peito. E ele também constrói uma armadura robótica, a Mark I. Lutando contra os 10 Anéis, Tony se liberta, mas sofre uma grande perda. Vincent se sacrifica para ganhar tempo a ele, e a partir dali, Tony mudaria sua vida para sempre. Ao voltar para casa, onde sua assistente Pepper Potts, a única família que ele tem, o espera juntamente com seus grandes amigos Connor Rhodes, esse nosso queridão aqui, e também Happy Hogan, que é interpretado pelo Jon Favreau, aqui ó. Que bacana, né? O cara, além de dirigir, ele estava fazendo um personagem, que é o motorista Tony Stark. O Tony decide parar de produzir as armas, o que frustra o nosso querido Obadiah Stane, certo? Porque ele, a Indústrias Stark era a maior fornecedora de armas dos Estados Unidos e também surpreende a jornalista Christine Evenhart, que também é uma grande personagem, ela tá aqui ó. Ela é uma grande personagem do Homem de Ferro nos quadrinhos, sempre cutucando, sempre sendo quase um JJ Jameson, que é o que o JJ Jameson é pro Peter Parker, ela é pro Tony Stark, certo? Além de, lógico, eles terem um trelelê ali no começo do filme que dá
que deixa Pepper meio com ciúmes. E esse é o grande núcleo de personagens tão importantes para o Homem de Ferro nos quadrinhos e também para o filme. Temos todos aqui, e temos aqui nosso querido Tony Stark. Eu fiz uma pequena homenagem para os quadrinhos. Temos aqui esse slide, gente, tem muita referência aos quadrinhos, tá? Aqui o visual do Tony Stark, do Homem de Ferro nos quadrinhos, e seus grandes criadores, Stan Lee e Jack Kirby, os dois gênios, os dois caras por trás da Marvel, que sempre vale ressaltar, esses sim são grandes heróis, tá? Que criaram o nosso gênio, milionário, playboy e filantropo. E também é muito legal essa cena aqui, não sei se ela é mesmo dos quadrinhos, mas é a cena, e se eles recriaram pro filme, mas é muito bacana, porque é a mesma cena nos quadrinhos no filme, dele dançando com a Pepper. Bom, assim, com o intuito de tirar suas armas das mãos dos Dez Anéis, que ele ainda não tinha descoberto como foram parar lá, e salvar as pessoas no Afeganistão, Tony constrói a armadura do Homem de Ferro, indo até territórios inimigos e salvando pessoas que o Departamento de Defesa nunca conseguiria. Então o sacrifício do Vincent, que ele diz, não desperdice sua vida, o Tony levou a sério e à risca. Ele parou a produção de armas e ele se concentrou em ajudar as pessoas, principalmente corrigir os seus erros, corrigir os estragos que as suas armas estavam fazendo. Mais isso, ele queria mudar o legado que tinha. Tony, ele não era um herói perfeito, mas ele tentava fazer com que seus erros fossem apagados, não apagados, mas consertados, certo? Então a Mark I, ele desenvolveu a Mark II, para depois desenvolver a Mark III, toda pintada como nós conhecemos nos quadrinhos. E essas armaduras mudariam o mundo. Com a ajuda de Pepper, casal que já começa a soltar faíscas e prometendo ser o melhor do UCM, uma figura conhecida, o Agente Coulson, nosso querido Agente Coulson, que vimos lá em Capitã Marvel, jovenzinho, reaparece ali, representando a SHIELD. Tony descobre que Obadiah contratou os Dez Anéis para matá-lo e está construindo a sua própria armadura. Então tudo isso foi um grande golpe de Obadiah Stane para conseguir comandar as indústrias Stark sozinho, sem precisar depender daquele chato playboy que era o Tony Stark, que ele não suportava, e nem ao pai, né? Ele não suportava nem o Howard Stark. O Obadiah, ele se revela o vilão quando, depois de ter ido confrontar a organização dos Dez Anéis, né, que eles não cumpriram seu acordo, ele manda matar todo mundo que estava envolvido. O Obadiah se revela o primeiro vilão canônico do universo cinematográfico Marvel. E eu esqueci como esse cara era um ótimo vilão, mas vamos falar dele daqui a pouquinho. Certo? Então ele está construindo a sua própria armadura, a Monge de Ferro, que eu também coloquei aqui nos quadrinhos, que basicamente ele roubou o reator Arc que estava no peito do Tony e colocou numa própria armadura, porque nenhum dos cientistas conseguiu reproduzir o que o Tony fez na caverna, certo? Após derrotar o Obadiah Stane, Tony se declara como o Homem de Ferro para o mundo, pois ele se considera grande e arrogante demais para uma identidade secreta, afirmando e falando: eu sou o Homem de Ferro, deixando essas palavras marcadas na história do cinema e que nós lembraríamos por 10 anos, meus amigos, por 10 anos. Apesar de ter uma significante mudança de coração durante o filme, o Tony continua teimoso e extremamente egocêntrico, fugindo dos padrões de um super-herói convencional, algo que atrairia a atenção de Nick Fury e da SHIELD. Portanto, o Nick Fury aparece na cena pós-crédito falando que ele não é o único super-herói do mundo e que ele está agora no radar da SHIELD porque a SHIELD monitora essas possíveis ameaças. E um bilionário gênio egocêntrico com uma armadura pode ser uma grande ameaça. Já dizia o Obadiah, ao tentar livrar o mundo de armas, você deu a melhor de todas, Tony. Então, fica o questionamento. O Tony, ele queria livrar as armas, o mundo das armas dele, queria trabalhar para a paz após os seus erros, mas será que ele não acabou criando a maior arma do mundo, que traria a ganância e o interesse de vários vilões? Fica o questionamento para vocês. E é impressionante como eu esqueci como esse filme é maravilhoso. Como o Homem de Ferro 1 é um dos melhores filmes da Marvel. Ele é inteirinho, ele é bonito.
ele é simples, mas ele é legal de assistir, ele é gostoso. Ele tem uma boa construção, uma boa jornada do herói, um bom mentor, que é o Winston, e dando uma das melhores histórias de origem, impressionando a todos os fãs para transformar um personagem B no mais famoso da Marvel. Até mesmo o Obadiah, apesar de esquecido em meio ao Loki e a Thanos, foi um vilão incrível, impactante lá pro começo. Traz Pepper Potts como um verdadeiro par romântico, diferente da Mary Jane. A Pepper, ela ajuda na solução, ela não é a donzela indefesa, ela é parte da solução, e sem ela o Tony não conseguiria ter vencido o Obadiah Stane. Ela é muito inteligente, ela é capaz, ela é, sabe, ela é engenhosa, ela consegue sair de várias situações. Então, a Pepper Potts, para mim, é um dos maiores exemplos de pares românticos para um super-herói. E várias conexões para o futuro, como o Rhodes olhando para a armadura e dando um vislumbre do máquina de combate, assim como o ressurgimento da SHIELD, certo? Então, o Rhodes nos quadrinhos ele é o máquina de combate, mas nesse filme a gente ficou esperando ele colocar essa armadura aqui, ó, que é muito parecida com a dele nos quadrinhos, mas não rolou, só rolaria no próximo filme. Tony Stark reapareceria mais tarde na cena pós-crédito de O Incrível Hulk, onde confrontaria o General Thaddeus Ross sobre recrutar para a Iniciativa Vingadores o monstro imparável conhecido como Hulk, que acabara de enfrentar seu maior inimigo, o Abominável. Quando Nick Fury aborda o Tony Stark na cena pós-crédito, ele fala: eu vim falar sobre a Iniciativa Vingadores. E ali nós temos a primeira sementinha plantada do que a Marvel estava querendo fazer durante o início da fase 1. É maravilhoso a construção que a Marvel faz para montar. A gente demora, mas a gente curte essa demora gostosa que foi ver os Vingadores se formando. Em O Incrível Hulk, que é um filme assim, parte Marvel, parte da Universal e que tem muitas controvérsias, tem fãs que odeiam, tem fãs que gostam, tem fãs que não lembram dele, mas é um filme que tá dentro da cronologia e eu até não odiei não, reassistindo, eu achava, nossa, ele é ruim, mas não, ele até que é bom, mano, então, sabe, dá pra se divertir, dá pra ver umas porradinhas do Hulk com o Abominável, é bacana, não é de todo ruim não, então eu recomendo assistir, que é legal, tem muita conexão. Em O Incrível Hulk, nós ficamos cientes que o programa do Super Soldado, aquele que foi responsável por criar o Capitão América lá com o Abraham Erskine, lá na RCE, com a Peggy Carter, foi reativado pelo General Ross. Eu disse que a busca pelo Super Soldado, a busca pelo soro, iria continuar, mas não daria certo do jeito que o governo dos Estados Unidos queria. Com o intuito de recriar o que aconteceu com o Capitão América usando radiação gama, com a ajuda de sua filha, Betty Ross, e o cientista Bruce Banner. Porém, um acidente acontece e Bruce é envenenado com radiação gama e se torna um monstro incontrolável e raivoso, conhecido pela população como Hulk. Nós temos aqui a criação de um dos heróis mais famosos que todo mundo conhece, que muita gente lembra da série. Muita gente lembra daquele Hulk que nem era CGI, era só um cara enorme pintado de verde, muito, muito incrível, e dos desenhos dos Vingadores, certo? Querendo se curar, Banner foge do general que pretende usá-lo como arma. Tentando aprender e controlar sua raiva, Bruce passa anos fugidos. No Brasil, eu não sei por que ele vem pro Brasil para buscar a paz, porque aqui é um verdadeiro caos, mas ele tá aqui, legal, né? Tem muita imagem no Brasil. Mas é encontrado por Ross e seu novo expert viciado em poder, Emil Blonsky. Então o Ross, o Thaddeus Ross, ele contrata um cara, um soldado expert nesse tipo de missão, viciado em poder, que é o Emil, para capturar o Hulk, só que ele se surpreende quando vê o seu alvo se transformando num grande, gigante monstro Golias Esmeralda, entendeu? Só que ele fica assustado? Não, ele fica impressionado. Voltando às suas origens, Betty e Bruce tentam encontrar uma cura para o Hulk e fugir de Ross, até que Blonsky consegue o que ansiou desde que viu o Hulk pela primeira vez lá no Brasil: se tornar mais poderoso, virando o monstro Abominável. Eu coloquei aqui uma foto do Emil e do Abominável e também dele nos quadrinhos. Então todos querem o poder,
menos o Hulk. O Emil estava louco e não se importava se ele ia virar um monstro, ele queria ficar mais forte. Os dois se enfrentam, ele e o Hulk, né, em plena Nova York, destruindo tudo para todo mundo finalmente ver. Após uma batalha sangrenta, Hulk é vitorioso e Emil é aprisionado pela SHIELD, a qual tem várias referências no longa. Tem muita coisa com o logo da SHIELD, é muito legal todas as referências que eles deixam, assim como as indústrias Stark nos equipamentos, nas citações e no próprio Tony Stark aparecendo na cena pós-crédito. Esse filme seria o único projeto solo do Hulk por anos, pois depois da troca de atores e umas pontas soltas na história, como a origem do líder, que é um dos vilões do Hulk nos quadrinhos. A gente tem aqui esse cabeção aqui, que ao invés de força, ele ganha uma super inteligência. Bruce se separa de Beth e se isolaria mais uma vez para aprender a controlar o poder do Hulk. E agora nós entramos em Homem de Ferro 2, a sequência do filme que fez o maior sucesso. Apesar de Incrível Hulk não ter feito tanto sucesso assim, Homem de Ferro fez e gerou uma sequência, Homem de Ferro 2, que foi lançada em 2010. E ela nos traz as consequências das quais falamos antes. As armaduras de Tony Stark tumultuaram o mundo, trazendo o primeiro conflito entre super-heróis e o governo dos Estados Unidos. O governo quer se apropriar das armaduras do Tony para não ficarem em mãos privadas, porque eles consideram aquilo uma grande arma. E o mundo estava de olho no Homem de Ferro. Todos queriam saber o que estava acontecendo. E o Homem de Ferro clamando, o Homem de Ferro falando, afirmando que poderia proteger e manter a paz. Tony Stark e suas atitudes mais arrogantes e exibicionistas e um tanto irresponsáveis se negam a entregar as armaduras e reafirma seus grandes atos a favor da paz, que realmente tornaram o mundo mais seguro. Então, aonde o Homem de Ferro ia, ele conseguia acabar com conflitos, ele conseguia manter a paz. Tava dando certo, só que a atitude do Tony deixava tudo isso mais perigoso quando como um barril de pólvora, certo? Testando a paciência e o bom senso de Pepper, que agora se torna a presidente das indústrias Stark, né? O Tony passa as indústrias pro nome da Pepper, para ela ser a CEO. Não teria nome melhor. Ela se torna uma grande executiva, ela sempre comandou as indústrias por trás do Tony, né? Ela sempre fazia ali o meio de campo. Tony nunca foi um dos melhores administradores, mas a Pepper sempre conseguia deixar tudo nos trilhos. É muito legal esse protagonismo bacana que dão para Pepper Potts. E também testando a paciência do Coronel Rhodes, e agora com um novo rosto. Don Cheadle é o máquina de combate. Teve um pequeno atrito com o ator que fazia antes, e aí o Don Cheadle, ele foi substituído e o Don Cheadle assumiu o papel, que pra mim, muito melhor. Eu gosto do Máquina de Combate, achei ele um personagem muito simpático, muito engraçado às vezes, e deu uma leveza a mais pra relação dele com o Tony também. Eu gostei dessa troca, foi bacana. E sua nova assistente, Natalie Rushman. A infâmia de Tony Stark atrai a fúria de Ivan Vanko, que quer vingança ao culpar Howard pelas desgraças que aconteceram à sua família. Temos aqui o Ivan Vanko. Lembra lá no vídeo do passado, na série da Agente Carter, que eu falei que tinha o Dr. Vanko trabalhando para as indústrias Stark e que esse cara, ele seria uma referência para o futuro? Então, aquele Dr. Vanko é pai do Ivan. Ele morre no começo do filme porque de desgosto, depois de ter tido uma confusão lá com o Howard Stark e o Howard mandar deportar ele de volta. Mas o Howard estava com a razão, porque o Ivan era meio louco, queria usar o reator Arca que eles planejaram em conjunto para fins assim absurdos, né? E além da inveja do rival de Stark nos negócios, o atual fornecedor de armas do governo, Justin Hammer, o qual sempre ficava atrás da genialidade do Homem de Ferro. Temos aqui o Justin Hammer, que também é um dos personagens, um dos vilões do Tony Stark nos quadrinhos, certo? É um cara que, sim, não é um vilão muito legal, eu não curto muito ele.
Eu acho que ele, assim, ele tenta ser o Tony Stark, mas ele não consegue. Ele tenta ter o estilo do Tony, mas não consegue. E acaba. Mas isso era isso mesmo que eles queriam colocar no roteiro. Eu não acho que seja uma coisa que eles tentaram achar que é muito legal, mas que ficou merda. Eu acho que eles fizeram pra ficar ruim mesmo, pra você sentir que esse cara não chega aos pés do Tony, mas ele tenta, só que não consegue. E o Ivan ele cria sua própria armadura graças aos planos do Reator Arc que seu pai ajudou Howard a construir e confronta Tony destruindo a confiança da população no Homem de Ferro. E ó, ele vira o Chicote Negro, essa armadura assim. Eu gostei do visual que eles colocaram, muito parecido com os quadrinhos, e um pouco de Homem de Ferro, um pouco nos quadrinhos também. E o Ivan, a missão dele não era matar o Tony, não era destruir o Tony. Assim, era destruir o legado, era destruir a confiança das pessoas no Homem de Ferro. Porque a partir do momento, o Tony ele afirma que ninguém conseguiria replicar a tecnologia da armadura. Ele afirma isso no governo, só que o Ivan consegue. E isso desmente o Tony para todo o mundo, inclusive para o governo que continua no pé dele a todo momento, a todo momento. O Tony Stark ele não tem um minuto de sossego nesse filme, tá legal? Tem um minutinho. Mas o Ivan ele consegue e ele afirma, se você conseguir afrontar Deus na frente dos outros, eu acho que é mais ou menos assim, as pessoas param de acreditar. Acho que se você conseguir fazer Deus sangrar, as pessoas param de acreditar nele. E as pessoas começaram a parar de acreditar na figura do Homem de Ferro. E além da aliança problemática entre o Vanco e o Hammer, Tony tem um problema mais importante. O núcleo de paládio no seu reator Arc, paládio é um elemento, tá? Ele tá envenenando o sistema do Tony, deixando seus dias contados. Então, envenenamento de paládio, ele tava morrendo. O Tony Stark, além de tudo, estava morrendo, e é por isso que ele passou a presidência para Pepper, porque ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. O Nick Fury confronta o Tony mais uma vez, a SHIELD aparece, né, para colocá-lo de volta aos trilhos e encarrega 2 de seus melhores agentes para se assegurarem disso. O nosso já conhecido Phil Coulson, temos aqui o Phil Coulson, segurando uma referência maravilhosa para os fãs que deviam ter pirado quando assistiram em 2010, que é um protótipo do escudo do Capitão América, mostrando que o filme do herói seria feito em 2011, daqui a alguns anos, né? Afinal, foi o Howard que planejou ali o escudo de Vibranium do nosso querido herói, que nesse momento estava congelado. E também colocando Natasha revelando, né, Natasha Romanoff como Natalie Rushman, que é sua verdadeira identidade. E entra a nossa querida Viúva Negra, uma das minhas personagens preferidas, a minha heroína preferida, introduzindo a segunda Vingadora, que naquela época, e primeira super-heroína que abriria portas nunca antes vistas. Scarlett Johansson rouba a cena em sua grande entrada como espiã russa mais querida de todas. A Scarlett e a Viúva Negra, elas abriram portas para você ter mais e mais heroínas nos filmes, certo? É uma coisa incrível, e as pessoas veem, assim como a Agente Carter também teve, né? Só que a Viúva Negra foi a primeira na Marvel. Isso foi maravilhoso. Você teve a Tempestade, a Vampira, mas eram filmes de equipes. Você teve a Mulher Gato há muito tempo lá no Batman do Tim Burton, mas a Viúva Negra ela estabelece isso. Heroínas podem ser incríveis e as histórias com elas podem ser maravilhosas. Apesar de que nesse filme ela tem bem um estereótipo de aquela vilã Mata-Hari, assim, meio sensualizada, mas mudaria no próximo filme, graças a Deus. Quando Coulson é resignado para outra missão no Novo México, Tony usa uma antiga e inacabada pesquisa que seu pai, Howard Stark, deixou para ele para criar um novo elemento e substituir o paládio no núcleo. Inteiro de novo, Tony e Rhodes, agora o Máquina de Combate, derrotam o Chicote Negro. Temos aqui a armadura do Máquina de Combate e seu exército de drones que se apropriou da Hammer, qual foi preso graças a Pepper, Natasha e Happy. Então o Tony, ele cria um elemento novo, gente. O Tony Stark é um cara muito inteligente. Aí temos aqui, ó, o Gui com esse sorrisão aqui. Ele tem é muito legal também falar da relação difícil que o Tony tinha com o pai. E por isso que ele tem todos esses problemas de personalidade, todas essas arrogâncias.
e muitas inseguranças vêm do seu mau relacionamento com o pai, mas o pai deixa um presente pós a morte. É uma coisa muito linda quando ele fala 20 anos mesmo depois ainda continua me levando para a escola. É muito legal, é muito bacana. Nesse filme nós apenas arranhamos esse problema, né, que é a relação mal resolvida com o pai. Um dos fatores que o fizeram ser recusado para a iniciativa Vingadores, se tornando apenas um consultor. Por todos esses motivos, toda aquela arrogância, toda a presunção do Tony Stark, esses problemas que a gente vê que o Tony tem, sabe, de convivência, às vezes de seguir ordens, ele foi recusado como membro dos Vingadores, mas foi aprovado como consultor da SHIELD. E nós também vemos alguns rostos conhecidos como a Christine Everhart e o senador Stern. Marquem esse nome, esse senador aí que xingou o Tony Stark, e o Tony, ele tira o sarro no Tony Stark. Cara, é uma das coisas muito bacanas. E nesse filme também nós temos um pequeno vislumbre de um problema que tem nos quadrinhos. A Marvel não abordou direito isso nos cinemas, mas eu acho que por ser até um pouco polêmico naquela época, eles não queriam arriscar tanto. Mas nos quadrinhos teve uma fase que o Homem de Ferro tinha problemas com alcoolismo. E a gente vê isso naquela festinha, né, que o Tony fica bêbado e acaba brigando com o Rhodes. Foi uma referência muito legal, e que quem pescou, e quem não pescou não foi desfavorecido em nada. Mas é bacana saber, né? Enquanto isso, e aí eu lembro pra vocês que esse filme, Homem de Ferro 2, Hulk e Thor, eles acontecem praticamente na mesma semana, tá legal? O agente Coulson vai para o Novo México, onde ele e a SHIELD encontram um misterioso martelo que ninguém consegue levantar. Essa descoberta abre portas para o grande reino de Asgard, o qual uns acreditam ser um planeta, outros uma outra dimensão diferente, mas o que importa é que Asgard guarda grandes histórias e poderosos indivíduos governados por Odin, o pai de todos, para o bem do universo inteiro, pois Odin e Asgard protegem os 9 reinos, protegem todo o universo. Uma dessas histórias é sobre a grande guerra dos Asgardianos contra os gigantes de gelo, uma guerra que a gente vê também nos quadrinhos, que é maravilhosa, vemos até algumas animações. E aí entramos em Thor 1. Uma dessas histórias é a Grande Guerra, né, onde um protegia os planetas, Asgard, inclusive a Terra, e do outro, que eram os gigantes de gelo. Então Asgard protegia tudo dos gigantes de gelo e outras ameaças. Após Asgard vencer e retornar à paz, Laufey, o líder dos gigantes de gelo, se isolaria com seu povo em Jotunheim. E Odin contaria essa história para seus 2 filhos, o poderoso Thor, o deus do trovão, e o esperto Loki, o deus da mentira. Aqui nós somos introduzidos a todo o âmbito de Asgard. Eu tenho que lembrar que, apesar desse filme ter um pouco de hate de alguns fãs e outros amarem, ele é lindo esteticamente. Eles trouxeram tudo de quadrinhos de Asgard. Asgard tá lá, meus amigos. É Asgard que a gente tá vendo. É lindo, é demais esse filme, é maravilhoso, certo? Prestes a se tornar rei, o orgulhoso, vaidoso e impulsivo Thor arruína o Tratado de Paz quando entra em conflito com os gigantes de gelo após uma invasão misteriosa em Asgard que nem Heimdall, aquele que tudo vê, o guardião da Bifrost e de sua espada, tinha conhecimento, interpretado pelo querido Idris Elba, grande ator. É nessa invasão que vemos os poderosos artefatos do cofre de Odin, onde ficava o Tesseract, né? Só que agora tá na Terra, onde Odin leva depois, ele tira do seu cofre e leva pra Terra, achando que ficaria protegido lá, e aí o Caveira Vermelha pega, dá-se início a Capitão América. Então é dali que a gente vê tudo isso que do passado, pequenas referências, certo? Depois da irresponsabilidade e crueldade de Thor nessa guerra contra os
os gigantes de gelo, Odin o expulsa para a terra e retira seu poder, lançando o encantamento famoso no martelo Mjolnir. Indigno de sua verdadeira forma e perdido de quem um dia foi, Thor conhece Jane Foster, uma astrofísica que, junto do Dr. Eric Selvig e Darcy, procuram provar a teoria das pontes de Einstein, certo? De Einstein-Rose, desculpa. As pontes de Einstein-Rose, um buraco entre dois mundos, a qual era chamada em Asgard de Bifrost. Isso é um conceito científico, é uma teoria científica, é um buraco de minhoca que liga dois lugares muito distantes e que você pode usar como um portal, digamos assim, certo? Essa primeira fase da Marvel, eu tenho que falar um pouquinho que ela é um quentinho no meu coração muito grande, porque quem me conhece sabe que eu sou estudante de química, tá? Eu faço química na faculdade e eu amo quando trata esses assuntos científicos. Então, na primeira fase nós temos o Bruce Banner, o Hulk com radiação gama, o Homem de Ferro criando um novo elemento, a teoria da ponte de Einstein-Rose, que me deixa assim, cara, meu coração de químico aquece e fica super feliz quando vem essas referências à ciência e que eu gosto muito, eu acho muito legal. E só dando um um parêntese aí, o encantamento de Odin sempre foi claro: aquele que for digno possuirá o poder de Thor e levantará esse martelo. Quem não fosse digno do poder não levantava o martelo, e é por isso que ninguém conseguia, nem até o próprio Thor, que estava indigno. Quando Odin cai no seu sono profundo, que é o sono de Odin, onde ele tem que recuperar suas forças, parece um coma, os três guerreiros e a Lady Sif, os grandes amigos de Thor, e a Lady Sif tem uma paixão pelo Thor, secreta, né? E aqui nós temos o Frendel como o Josh Dallas, o príncipe encantado de Once Upon a Time com Frendel, que eu acho muito legal, é muita cara dele, gosto muito dele estar ali, é incrível, gosto muito dele ali. Os três guerreiros da Lady Sif, assim como nós, descobrem que tudo foi meticulosamente planejado e manipulado por Loki, que se tornou o rei de Asgard, já que Thor estava fora de alcance e Odin estava dormindo. Ali, a Marvel escrevia o seu melhor vilão durante anos de produções, que se tornaria tão popular a ponto de ganhar a todos os fãs, principalmente pela atuação e carisma de Tom Hiddleston, fazendo contraparte com Chris Hemsworth. Loki por muito tempo foi um dos meus melhores vilões, um dos vilões mais preferidos. E um dos personagens preferidos também. Gosto muito do Loki. Ele tem camadas, ele tem, sabe, ele não é um vilão mal por ser mal, ele tem suas justificativas, ele tem suas ambições, principalmente por ficar sempre à sombra do Thor, por ele descobrir que é adotado, por ele descobrir que na verdade é um gigante de gelo que o Odin salvou, para ver se ele conseguia fazer um tratado de paz com os gigantes de gelo. Mas apesar disso, Odin o amava, só que Loki nunca conseguiu ver, porque ele sempre estava à sombra de Thor e planejando o seu grande ato. A SHIELD tem o primeiro contato com Thor, que acredita mais ainda nas mentiras do irmão. Nesse momento, o sexto Vingador aparece. Clint Barton, o Gavião Arqueiro, como agente experiente da SHIELD ao lado de Coulson. E assim todos os Vingadores, todos os 6 Vingadores originais aparecem antes do grande filme da conclusão dessa aventura, dessa primeira aventura. É impressionante como a Marvel foi, sabe, impecável em apresentar todos os seus personagens, mesmo aqueles que não tiveram filme solo, como a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro foram apresentados. Até o Nick Fury e o Phil Coulson foram apresentados antes de Vingadores 1. Então você chegava no filme, não precisava desenvolver personagem, eles estavam ali, você podia focar na aventura. E foi isso que foi incrível o trabalho do Kevin Feige. Foi perfeito o jeito que a Marvel construiu o seu universo nessa primeira base e aí por diante, né? O palco está armado tanto para a equipe quanto para Loki em Asgard, que planeja destruir os gigantes de gelo por abominar a sua origem, né? Dominar Asgard e se vingar de Thor por anos ter ficado em sua sombra. Loki nos engana até o último minuto, porque quando você acha que ele chama os gigantes de gelo para matar Odin e fazer o trabalho sujo para ele, não, ele mata o Laufey para se mostrar herói salvando Odin. O cara é inteligentíssimo e uma cobra venenosa. Em um alto,
E nisso o Thor não conseguia levantar seu próprio martelo e era apenas um humano normal. Em um ato altruísta e de sacrifício, Thor salva Jane e seus amigos, se tornando digno de seu poder novamente. Foi necessário o herói cair tão longe, tão fundo, para perceber o verdadeiro significado de quem deveria ser. Foi esse a grande queda e o grande ressurgimento do Thor, que é uma coisa muito legal, tem nos quadrinhos e teve nesse filme, é uma coisa que eu gosto. Apesar desse visual estranho do Chris Hemsworth, onde eles até pintaram a sobrancelha dele, ficou bizarro, né? Mas o Thor 1, ele é muito bem construído, baseado nos quadrinhos. Eu acho bacana essa trama, principalmente a trama entre os dois irmãos, né? O Tom Hiddleston, ele rouba a cena toda vez que ele tá fazendo o Loki. É incrível, né? E para o desgosto de Frigga, que é a mãe, né? Dos dois meninos, dos dois irmãos, a rainha de Asgard, seus dois filhos lutam após Loki matar Laufey, seu verdadeiro pai. Em uma luta épica, quando Thor volta para Asgard, após ser ajudado pelo Heimdall, que traiu o Loki, né? Que traiu assim, porque Loki era rei e o Heimdall nunca teve devoção ao Loki, ele sempre foi devoto ao Odin, mas ele tinha um juramento a servir o rei, que era o Loki no momento, só que ele quebrou para ajudar o Thor. E descobrimos que as motivações de Loki e Thor são as mesmas, se provarem dignos para Odin. Então os dois irmãos tinham a mesma motivação, que era se mostrar digno por seu próprio pai. E Odin não era lá um pai muito bom, tá, gente? Em mais um ato altruísta de talvez nunca mais ver Jane, Thor destrói a Bifrost para salvar Jotunheim e Loki cai nos confins vazios do espaço. A gente acredita que o Loki morreu como todo pragma dos filmes, né? Todo vilão estava morrendo. A gente acredita que o Loki morre, mas nem tudo é verdade. Assim o palco está montado, tá? Mas antes, Thor 1, eu vou falar uns pequenos comentários. Thor 1 é um filme com defeitos, sim, tem alguns defeitos, como eu já falei, o visual do Thor é estranho, algumas coisas são... o romance dele com a Jane Foster a gente não compra muito bem, certo? Eu gosto da Natalie Portman, mas ficou meio estranho esse romance aí. Mas que caiu no meu gosto depois dos anos. Sabe quando você vai assistindo, aí você começa a gostar com os anos? Eu comecei a gostar desse filme com os anos e hoje eu acho bem legal assisti-lo. Com um visual impecável, tá? Isso não tem o que falar, já falei. Incrível, baseado nos quadrinhos. E uma trilha sonora linda e sem medo de ser quadrinhos. É isso que Thor é. É a minha definição. E ao fim, Nick Fury ressurge na cena pós-crédito, pedindo que o Dr. Selvig comece a estudar o Tesseract, mal sabendo que Loki, vivo, era um pequeno diabinho no ombro do cientista. Então o Selvig ele vai para o Projeto Pegasus para estudar o Tesseract. Assim o palco está montado para um verdadeiro filme, evento que mudaria o cinema de super-heróis para sempre e daria início a uma das maiores franquias do mundo, chegando a recordes de bilheteria. Estamos falando, e é aí que entramos, em Os Vingadores. Esse foi o primeiro crossover de vários heróis de filmes diferentes no mesmo longa. Eu lembro até hoje quando assisti Os Vingadores pela primeira vez. Eu fui no cinema com os meus amigos da escola, lá na 6ª série, e eu não sabia de nada, eu não tinha assistido como assisto hoje, entendeu? Então pra mim, eu não fazia ideia do que o filme falava. Era legal, era bacana, mas não prestei muita atenção, até porque a gente fez uma maior baderna no cinema, não me orgulho disso, tá? Desse passado, viu, gente? E aí, no mesmo longa, amarrando todas as histórias para dar ao grande universo cinematográfico Marvel sua primeira grande batalha. Todos esses personagens, como eu já disse, já apresentados em filmes, menos a Maria Hill, ela aparece pela primeira vez, mas pô, é um personagem, enquanto os outros já estavam bem colocados na nossa cabeça, entendeu? Essa é a primeira união e a gente não precisava mais desenvolver personagem. Eles já estavam desenvolvidos em outros filmes. Agora era só partir pra briga contra esse senhor aqui, ó, contra esse malvadão aqui, ó. Incrível, certo? Muita atenção, porque esse é um dos meus filmes preferidos da Marvel toda. Se pá, o maior, tá?
por questão de importância e de nostalgia de coração mesmo, certo? O filme começa com o Dr. Selvig no projeto Pegasus, quando o Tesseract começa a se manifestar. O diretor da SHIELD, Nick Fury, a segunda no comando da SHIELD, Maria Hill, e o agente Coulson, mais uma vez nosso querido Coulson, aparecem para averiguar a situação e presenciam a chegada de Loki à Terra, carregando seu poderoso cetro que controla as mentes de Selvig e de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, que estava responsável por vigiar o projeto Pegasus. Assim, o Tesseract, o grande MacGuffin é aquele item que faz a história mover, ele é o centro da trama, então é um termo, né, no cinema, e o MacGuffin, o Tesseract é o MacGuffin, certo? O Fury, com o Tesseract, né, o grande MacGuffin, roubado pelo vilão asgardiano e um de seus melhores agentes comprometidos, Fury não vê alternativa senão colocar em prática o seu grande plano, reunindo Tony Stark, o Homem de Ferro, Steve Rogers, o Capitão América que foi descongelado. No finzinho, na cena pós-crédito do filme do Capitão América, nós vemos ele sendo descongelado pela SHIELD, encontrado descongelado. O Deus do Trovão, Thor, Natasha Romanoff, a Viúva Negra, e o Dr. Bruce Banner, o Incrível Hulk. Com o auxílio da SHIELD, os Vingadores começam a busca por Loki, o qual descobrimos que após sua queda em Asgard, fez um acordo com algum ser poderoso que lhe forneceria um exército para conquistar a Terra em troca do Tesseract. Temos ali os heróis, a equipe de heróis e o seu vilão. A iniciativa Vingadores estava começando. Nick Fury estava colocando seu grande plano em ação. Havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se elas se tornariam algo mais e o dia que precisássemos eles lutassem as batalhas que nós nunca conseguiríamos. Essa era a premissa, a promessa da iniciativa Vingadores. Era isso que o Nick Fury vinha planejando durante todos esses filmes que nós assistimos. Os maiores heróis da Terra unidos. Apesar de poderosos, os Vingadores começaram descoordenados e completamente fora de sintonia, caindo nas manipulações e no plano de Loki, que acaba sendo deixado capturar e manipula o Dr. Banner para soltar o Hulk no porta-aviões. Cara, esse filme ele é perfeito, eu adoro esse filme. Assim, eu assisto ele várias vezes e parece que eu tô assistindo a primeira vez, porque eu amo assistir, eu amo a interação dos heróis, eu amo os planos do Loki, o quanto ele é inteligente, eu amo muito isso, toda a interação dos Vingadores com a SHIELD dando apoio para os Vingadores ali, unindo, a participação da Pepper na Torre dos Vingadores, a Torre Stark, né, que antes era a Torre Stark. E vale ressaltar que a esse ponto, quão bem dirigido é o filme. Eu falei, esse filme é muito bem dirigido, dando cenas importantes e que fazem os personagens brilhar a todo momento, sem ofuscar o outro. Então, quando eles capturam o Loki, o filme mostra o quanto os Vingadores e a SHIELD podem ser incríveis, badass, capturar um vilão, mas quanto também o Loki é inteligente para se deixar capturar, para seguir o seu plano lá de desmantelar os Vingadores por dentro, por seu interior, fazê-los quebrar, tear them apart, entendeu? Até nos interrogatórios, quando a gente vê a Viúva Negra interrogando o Loki, a gente vê o quanto ele é inteligente, o quanto ele é maligno, dá uma cena incrível, mas depois já joga a bola para ela, porque ela manipulou ele de um jeito maravilhoso, magistral, mostrando o quanto ela é uma espiã magnífica. Eu adoro esses bate-bolas assim, é muito bacana, porque dá destaque para todo personagem, entendeu? Não deixando de ser o outro badass. Também referências lindas aos quadrinhos estão aí, como o porta-aviões da SHIELD, que é, cara, maravilhoso. Bom, e aí a gente parte pro metade até o final do filme, que eu falo assim que foi uma das coisas que a primeira vez que eu chorei no universo cinematográfico foi com isso, tá? Foi após o Loki se libertar, ele faz uma coisa assim que eu nunca perdoei ele por fazer. Após a devastadora morte de Phil Coulson pelas mãos de Loki e a aparente derrota dos Vingadores,
eles se unem mais uma vez, focados em vingar Coulson e salvar a Terra, vingar o Sétimo Vingador. Por que Sétimo Vingador? Porque o próprio Nick Fury fala, Coulson era o Sétimo Vingador. O Coulson, ele era o nerd, ele era a gente, o fã em meio aos heróis. Ele era fã do Capitão América, ele se entusiasmava com tudo isso, ele se entusiasmava com o Thor, com todas aquelas histórias. Ele era o nerd presente na gente. Ele era a gente no filme, entendeu? E quando o Coulson morre, é aí que vemos que os Vingadores precisavam de um foco, de uma coisa para que eles lutassem juntos, algo em comum. E o Coulson morre sabendo disso, tá? É muito triste, eu chorei muito, eu gosto muito do Agente Coulson. Com o Gavião Arqueiro, mais habilidoso arqueiro do mundo, fora do controle do vilão e de volta ao lado dos heróis, os 6 partem para Nova York, onde Loki abriu o portal com o cubo, trazendo o exército Chitauri, aqui temos o Chitauri, e dando início à incrível e inesquecível Batalha de Nova York, onde os Vingadores se uniriam pela primeira vez, e um dos momentos mais lindos e marcantes para a cultura nerd acontecia. A Batalha de Nova York ficaria na memória de todos dentro da história, todos se lembrariam desse marco, ele foi um ponto. A própria Maria Hill fala isso em Agentes da S.H.I.E.L.D. O mundo como conheciam acabou na Batalha de Nova York, pois um outro mundo foi revelado à população, o mundo dos super-heróis, o mundo dos alienígenas. E para nós, nunca esqueceríamos a primeira união dos Vingadores, tá? Cara, não tenho mais o que falar. Vocês estão vendo o quanto eu tô animado, né? Eu adoro falar sobre esse filme. Ele é perfeito pra mim, mano. Eu adoro Vingadores 1. Finalmente trabalhando como um time e colocando suas próprias vidas em risco, os Vingadores lutam arduamente para derrotar Loki, assim como nos quadrinhos. Legal, né? A primeira união dos Vingadores nos quadrinhos também foi contra o Loki, para lutar contra o Loki. Eu adoro isso. Adoro o fato disso ter acontecido. Quadrinhos puro. Mesmo com uma formação diferente nos quadrinhos, tá? Que antes não tinha o Gavião Arqueiro nem a Viúva Negra. Era um Homem-Formiga e a Vespa. E acho que nem o Capitão América tinha também. E mesmo com a interferência do Conselho de Segurança Mundial, os heróis conseguem lutar e aí vencer o Loki. Tendo um vislumbre das forças malignas que voltariam no futuro, os Vingadores conseguem proteger a Terra e se destacarem pelo mundo inteiro como seus heróis mais poderosos. Dividindo a opinião do público, lógico, a gente tem aquela reportagem ali que tem pessoas agradecidíssimas pelos Vingadores terem salvado, tem outras querendo culpar os Vingadores pela batalha, como se aquela luta fosse só deles. Eu acho ridículo isso, só uma aspas aqui, eu acho ridículo, eu sei que isso é pra manter a trama, tá? Mas eu odeio quando esses personagens falam que a luta era deles. Mano, eles estavam lutando e acabaram até destruindo bastante a cidade no meio da luta, mas já pensou se o Loki tivesse ganhado, o estrago que ia fazer? Ah, para, meu irmão, eles estavam lutando por vocês, né? Se enxerga. Desculpa. Então, dividindo a opinião do público, o Thor leva o Loki e o Tesseract de volta para Asgard após Tony bombardear a nave-mãe Chitauri. E aí ele tem um vislumbre do que espera para eles no futuro. Isso é muito importante, tá? Quando o Tony cruza o portal e vê a grande nave-mãe Chitauri, isso afeta muito o Tony Stark. Os Vingadores seguem seus diferentes caminhos, com Nick Fury se certificando que quando precisássemos, eles voltariam. Terminando talvez o meu filme preferido da Marvel, onde a dinâmica dos personagens e suas habilidades, assim como personalidades, são destacadas brilhantemente. Tony Stark planeja, junto de Pepper Potts, a reforma da Torre Stark, prometendo mais histórias ainda por vir, deixando só o azinho de Stark, fazendo a gente sonhar com a torre dos Avengers, dos Vingadores. Pois na cena pós-crédito, algo está à espreita. Aquele que mandou Loki atrás do Tesseract se mostra. A verdadeira ameaça surge. Viríamos ali a primeira aparição do grande vilão de toda a saga, Thanos. Ah, Vingadores 1, é tão lindo, é tão maravilhoso e... Bom, é isso, gente. Deixa nos comentários o que vocês acharam desses filmes, tá? O que vocês acharam da fase 1, o que vocês acharam dos filmes de origem, certo? Porque agora muita coisa vai mudar.
muita coisa vai ampliar, vão vir novos personagens, vão vir novas tramas, novas ameaças, e eu espero que vocês estejam preparados, porque um novo bloco tá vindo por aí também. Um mundo de super-heróis, agora que a barreira do sobrenatural, do alienígena, do heróico, do super foi aberta com a Batalha de Nova York, nós teríamos ramificações enormes pelo mundo do UCM. E vamos lá, que eu vou ditar para vocês os próximos filmes e a próxima série em sequência certinho para você poder assistir e entender, beleza? Ó, e também vai estar lá no Instagram. Se você não segue o Cofre Nerd, vai lá, @CofreNerd, que tem sempre a listinha pronta para você poder seguir. Primeiro vai ser o filme do Homem de Ferro 3. Todos esses aqui tem no Disney Plus, tá, galera? Todos eles. Então anota aí. Homem de Ferro 3. Beleza? O último filme da trilogia do Homem de Ferro. Agentes da S.H.I.E.L.D., só que tem um parêntese. A gente vai por episódio. Então, você vai primeiro assistir Agentes da S.H.I.E.L.D., a primeira temporada, episódios 1 ao 7. Tá bom? Episódios 1 ao 7. E depois você vai assistir Thor, o Mundo Sombrio. Agentes da S.H.I.E.L.D. é uma série que tá muito ligada aos filmes, tá bom, gente? É por isso que tem que assistir, às vezes, intercalado desse jeito. E aí, você, depois de Thor, o Mundo Sombrio, você volta pra Agentes da S.H.I.E.L.D., assistindo os episódios 8 a 16, tá? Aí, terminou o episódio 16, você vai pra Capitão América, o Soldado Invernal. Pra terminar, vocês assistem o resto da primeira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., do 17 ao 22, certo? É essa aqui, o próximo bloco do Um Mundo de Super-Heróis, que o vídeo vai vir aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, comenta aí se você está gostando, deixa a sua opinião do que você quer ver nos próximos blocos, tá? Curte e se inscreve no canal, pra gente poder ficar aí curtindo a cultura nerd. E esse foi mais um Marvel para iniciantes. Nos vemos na nossa próxima aventura pelo universo Marvel.